jogo não. Vamos às imagens do treino de ontem do Ceará. O Ceará que se prepara para algo assim, que se conseguir, vai ficar na história do futebol brasileiro. Independente desse contexto maluco de Covid-19 do Palmeiras, né? Tanto é que a gente estava conversando na redação, eu, você, o Renato Manso, relembrando grandes viradas de Copa do Brasil, são coisas muito esporádicas, muito complicadas de acontecer. É claro que internamente os caras têm que tentar acreditar. Claro. De tipo, vamos lá, vamos fazer uma pressão inicial maluca, vamos vendo o que vai dar. Mas é dentro de uma realidade de que é um resultado muito improvável. O próprio Ceará já viveu isso de uma certa forma e quase conseguiu, contra um adversário menor do que ele. A Copa do Brasil de 2013 contra o Asa, o Flamengo jogou com o time reserva em Arapiraca, tomou de 3-0, depois conseguiu fazer 3-0 no PV, num jogo em que poderia ter feito 4, 5 e depois perde na decisão por pênalti. Então é tão raro que a gente lembra dos episódios. A Copa do Brasil desde 89 a gente lembra das viradas históricas da Copa do Brasil. Você lembra de mais algum, Danilo? Olha, José, na memória aqui não vem realmente não. É uma situação meio difícil e inusitada. Que o Ceará viveu é 2005. O Ceará perde 2-0 para o Paysandu em Belém, faz 4-0 aqui, naquela campanha que ele termina como semifinalista contra o Fluminense. Ou seja, quantos anos o Ceará disputa a Copa do Brasil desde 1990? Então é uma missão complicada. Agora, internamente, tem que se trabalhar, tentar imaginar que vai enfrentar um adversário. E aí é fato que vai para a superação, porque certamente vai entrar em campo o Palmeiras, um time que nunca treinou junto, que nunca trabalhou junto, que nunca desenvolveu uma estratégia de jogo. Agora, claro, destruir é muito mais fácil que criar, né? E você vê dentro desse contexto, é absolutamente natural que o Palmeiras venha para um jogo de destruição, de tentar travar o jogo e levar a classificação para casa. Agora, internamente, é para pegar os caras, vamos ver do que dá, vai para cima, ver o que acontece, seja agressivo. No jogo contra o Grêmio, me assustou muito o desempenho do Ceará. A facilidade que o Grêmio venceu o jogo, assim, me assustou demais. O próprio técnico Guto reconheceu, o Ceará hoje tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Junto com o Flamengo. Ceará e Flamengo estão ali com o mesmo número de gols sofridos, né? E a gente vai avaliar aqui que no jogo contra o Grêmio, pouca coisa se salva. Acho que o Ceará foi mal num todo, mas um garoto ele teve a oportunidade de começar um jogo como titular, pela primeira vez estreando como titular com a camisa do Ceará. O Kelvin mostrando muita capacidade assim, de adaptação. Ele já jogou como lateral, ele disse que é meio volante, disse que a posição de origem dele é volante, ele pode jogar nessa segunda linha. E o Kelvin marcou o primeiro gol dele com a camisa do Ceará no duelo contra a equipe do Grêmio. E talvez isso tenha sido o único ponto positivo né? dessa partida, porque o Ceará começa a enxergar no seu próprio elenco algumas boas opções e talvez para o futuro, talvez o Kelvin não esteja pronto para agora, mas se mostrando um jogador muito promissor. É um gol muito importante para mim. Eu estava ansioso, né, para fazer meu primeiro gol como profissional. Imaginava 1000 formas de como poderia ser, mas graças a Deus aconteceu no último jogo. Obviamente não era o resultado que eu esperava, né? Acredito que todos esperavam. Eu não gosto de perder, a equipe não gosta de perder e eu procuro sempre ajudar a minha equipe, independente se é com gol, se é com assistência, mas infelizmente o objetivo era que saímos vitoriosos da partida, mas estou feliz com o meu gol e vou sempre procurar fazer mais gols quando receber a oportunidade para poder ajudar a minha equipe da melhor forma possível. É muito cedo, né, Danilo? É muito precipitado, talvez, da nossa parte, falar que Kelvin vai se tornar um grande jogador, assim como foi com Felipe Jonathan, Arthur, Raul, né, jogadores que saíram do Ceará. O Kelvin vem e vem para as divisões de base do Ceará. Ele não é formado mesmo nas categorias de base do clube, mas é um processo de captação. O Ceará foi lá e trouxe o Kelvin. Mas é um jogador que desde quando chegou sempre mostrou muita capacidade, né? Nas divisões de base todo mundo já falava bem do Kelvin, né? E está se confirmando isso, pelo menos nesse princípio, início da carreira dele como profissional, né, Danilo? E o que o fez subir de ser, Caio, foi principalmente uma questão, eu conversei com o pessoal da base e também do profissional, que ele sempre demonstrou maturidade. Essa foi uma questão, acho que número 1 para a subida dele, para se colocar, ou para que colocassem ele à disposição do profissional. E a outra foi a questão de que ele joga em várias posições.
Então ele pode ir pela lateral esquerda, volante pela esquerda, meia pela esquerda e atacante pelo lado esquerdo. E isso dá um leque de opções para o técnico quando precisa de um jogador para desempenhar qualquer uma dessas funções. É isso aí. Mais curioso, de olho você nesse falava Kelvin. do Matheus Farias, né, Danilo? Que era o lateral esquerdo da base. Aí no começo do ano o Matheus Farias estava disputando a Taça São Paulo e o Kelvin, por outros motivos, ficou. E aí nisso, no primeiro momento, ele ficou como um reserva imediato do Bruno Pacheco, ainda com o Argel. Ele atuou contra o Pacajus, um jogo que o Ceará botou um time misto, reserva no Campeonato Cearense. E foi aos poucos e tem entrado mais com o Guto de volante do que de lateral esquerdo. Exatamente. E entrou em uma outra partida um pouquinho mais avançado, né? Isso ele entrou bem contra o Fluminense, tem até uma No chance jogo de contra o fazer Grêmio, ele não 3 a 1. jogou como volante não, viu, Caio? Não, eu tô falando aqui de modo geral, jogou mais à frente. Porque assim. foram Ricardinho e Fabinho, né? e Fabinho. Mas ele jogou mais aberto do lado esquerdo. Mas ele já entrou, ele joga mais de meio campista dentro do meio de campo do que de lateral. Sim, desde sim. que foi. Tanto é que o Alisson é quem, quando não tem o Bruno Pacheco, Vai o o Alisson é o Alisson, né? Alisson. O Alisson é o lateral esquerdo reserva do Ceará. Vai o Alisson. Nesse jogo contra o Grêmio, o Ceará tomou pela 4ª vez em 2020 3 gols no primeiro tempo. E aí, isso é que tem que ser corrigido. Eu não estou nem falando para o jogo de amanhã, porque se isso acontecer amanhã, acaba o jogo, né? É pra temporada. Mas é para a temporada, né? Cada jogo tem um contexto um pouco diferente, né? Esse jogo contra o Sport foi um negócio horrível também. O jogo contra o Bragantino é assustador, porque poderia ter sido 4, 5 ainda no primeiro tempo. Contra o Palmeiras é que é o mais doido, que é a desatenção claríssima, né? O jogo estava 0-0, sem nenhuma finalização perigosa do time adversário, e aí em 5 minutos o Palmeiras faz 3 gols. O que eu quero dizer com isso é que seja todo o leque de erros que você pode tomar no início de jogo, você já tomou. E isso é muito assustador quando a gente lembra que o grande mérito do time campeão da Copa do Nordeste era a consistência defensiva, inclusive o grande mérito da campanha da Copa do Brasil. Com exceção daquele jogo maluco contra o Vitória em Salvador, na Copa do Brasil o Ceará tinha sofrido muito poucos gols. E precisa corrigir isso para ontem, né? Porque a primeira regra para quem não quer brigar para não cair é ter uma defesa sólida. O ataque do Ceará nem tem números tão ruins assim, se você colocar em balança com os times de meio de tabela. Mas não dá para tomar 30 gols no campeonato, você recém virando o turno, como está acontecendo agora. Curioso, né, Danilo, que ontem o próprio técnico Guto falava sobre isso, né? Ele falava de que, não é muito dos meus times tomarem gols como a gente está tomando. O Ceará, repito, tem a 2ª pior defesa junto com o Flamengo do Campeonato Brasileiro. É muita coisa para um time dirigido pelo técnico Guto, né? Verdade, e você percebe que quando há alterações, e eu não estou falando nem na dupla de zaga, mas principalmente no pessoal que fica ali na marcação, o time tem mais dificuldade. Se a gente for olhar quando Charles jogou e quando teve Fabinho ao seu lado, é claro que isso também aconteceu da equipe tomar gols, ali no início da temporada, ou quando trocava o Fabinho pelo William Oliveira, a gente via no início mesmo do Campeonato Brasileiro a dificuldade do Ceará, dos adversários chegarem à área do Ceará, né? Mas nessa próxima virada, e agora virada de turno, isso tem modificado, o Guto não tem tido o mesmo tipo de peça e ele tem tido dificuldade em relação a essa questão da marcação. Ele não deu detalhes, mas a dificuldade existe. E tem um detalhe, a queda de produção do Fernando Sobral. Você acha que passa por isso, por claro que não é só isso. É claro que não é só isso, até que o Ceará tomou muito gol de erros individuais ao longo desse campeonato, de erro de saída de bola, de erro do Fernando Praz, enfim, o leque é grande. Mas o Sobral, quando vinha muito bem, além de ter uma chegada ofensiva interessante, ele dava uma sustentabilidade de um lado do campo, que o Ceará era quase que intransponível dentro daquele lado direito. Basta dar uma olhada dos gols do Palmeiras. Todos os gols daquele lado em cima dele do Eduardo. É claro que não é só ele, é claro que o Fabinho que joga do lado tem que estar atento também. Tem todo um contexto. Mas aí a gente só vê o quão importante foi o Fernando Sobral naqueles melhores momentos do Ceará. E eu não estou falando isso aqui antes que alguém queira dizer que eu queira queimar o jogador. Não. O Sobral tem potencial. Talvez seja hora de economizar um pouco para ele se recuperar fisicamente, que é um jogador que depende muito do físico para render, para voltar a jogar a bola que tem.